Olá pessoal, meu nome é Clarissa Forner, eu sou pesquisadora do LAP e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as eleições legislativas dos Estados Unidos que vão acontecer no próximo dia 8 de novembro e vão renovar parte dos assentos do Senado norte-americano e da Casa dos Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. É possível que você já tenha ouvido falar dessas eleições pelo nome de eleições de meio de mandato, que é um outro nome que elas podem receber. Eu sei que parece um pouquinho confuso, mas calma que a gente tenta explicar para você. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Nos Estados Unidos, o Senado é composto por 100 senadores, que são eleitos para mandatos de 6 anos, enquanto que a Câmara dos Representantes é composta por 435 representantes, que são eleitos para mandatos de 2 anos pelo voto distrital. Essas eleições elas acontecem em tempos alternados e quando elas não coincidem com as eleições presidenciais, elas são chamadas de eleições de meio de mandato. Elas recebem esse nome porque, em geral, é comum que elas aconteçam também durante a metade do mandato presidencial em exercício, que no caso está sendo desempenhado pelo presidente democrata Joe Biden. Os democratas também desempenham a hegemonia, ou seja, o predomínio, tanto sobre a Casa dos Representantes quanto sobre o Senado, desde 2020, quando a gente teve as últimas eleições presidenciais e também as últimas eleições para o Congresso. Além dessas eleições para o Legislativo, a gente também vai estar observando eleições para governadores em diversos estados importantes, e isso faz com que a gente deva acompanhar essas eleições com tanta atenção, porque elas com certeza devem definir os rumos da política doméstica e externa dos Estados Unidos para os próximos meses. Além dessa disputa pelos assentos legislativos, essas eleições de meio de mandato, elas também servem como uma espécie de termômetro de avaliação do mandato presidencial. Isso porque, em geral, as pessoas aproveitam essas eleições para mostrar a sua aprovação ou a sua reprovação às políticas do presidente da administração em exercício. Também é um momento em que a oposição, que hoje é desempenhada pelo Partido Republicano, tende a buscar explorar as brechas dessa administração e fazer valer as suas próprias pautas. O Partido Republicano, por exemplo, tem explorado bastante a questão da inflação, que é uma das grandes vulnerabilidades do governo Biden atualmente. Além disso, essas eleições elas também são importantes porque, naturalmente, o Congresso norte-americano é responsável por questões muito relevantes, como a elaboração de leis, a aprovação de leis, a aprovação de orçamentos, e também pelo fato de que esse Congresso é o mesmo Congresso que vai acompanhar o presidente Biden até o fim do seu mandato, em 2024, quando a gente vai ter novas eleições presidenciais. Então, essas eleições de agora, elas também vão nos dizer bastante sobre quais condições esse presidente vai conseguir terminar esse seu mandato, ou seja, se ele vai ter uma condição mais favorável para levar a cabo as suas medidas e projetos, ou se ele vai enfrentar alguns impasses, supondo que esse Congresso seja predominante dominado pela oposição republicana nessas eleições. Uma outra pauta bastante presente é a discussão sobre a própria democracia, que tem sido trazida à baila principalmente por figuras relevantes do Partido Democrata, como o ex-presidente Barack Obama e o próprio presidente Joe Biden. Isso porque os democratas têm tratado essa eleição de agora como uma disputa não só entre projetos eleitorais distintos, mas uma disputa pela própria manutenção da democracia norte-americana. Isso acontece, dentre outros motivos, pelo fato de que desde 2020 tem crescido dentro da ala republicana os questionamentos ao processo eleitoral dos Estados Unidos e as alegações de fraude nas eleições presidenciais que levaram à derrota do ex-presidente Donald Trump. Essas acusações de fraude nunca tiveram nenhum tipo de comprovação e têm sido feitas não só pelo ex-presidente, que também tem aparecido em vários comícios republicanos, mas também pelos seus apoiadores, indicando que essas forças do trumpismo continuam muito presentes ainda na sociedade norte-americana, como a gente tem observado em várias análises que se debruçam sobre o tema. Em se tratando das pautas, é mais comum que as eleições de meio de mandato sejam dominadas pela agenda doméstica.
As questões de política externa podem aparecer, mas em geral de forma um pouco mais pontual e mais correlacionada com as questões domésticas. Um exemplo bastante claro agora é a crise da Ucrânia, que vem sendo mencionada nos comícios, nas campanhas, mas em geral mais diretamente naquilo que ela se relaciona com as questões econômicas, principalmente com a questão inflacionária e o preço dos combustíveis, né, que eu mencionei e que são o grande desafio enfrentado pelo governo Biden. Além disso, além da pauta econômica que tem dominado a agenda, sem dúvida nenhuma, é possível apontar outras questões, como a pauta da imigração, a pauta da segurança pública, a pauta da saúde pública, que continua sendo uma questão bastante importante desde o início da pandemia de Covid-19, as questões ambientais, que também aparecem, a temática do controle de armas e também, né, outras pautas da agenda social, como é o caso da questão do aborto, né, que é algo que tem sido bastante explorado pelos democratas, considerando que esse ano a gente teve, né, a queda da jurisprudência pela Suprema Corte Roe versus Wade, que garantia o direito de aborto às mulheres, né, nacionalmente. E uma vez que esse direito foi retirado, né, e tem sido retirado em diversos estados, os democratas têm apostado justamente nessa pauta como uma forma de reverter a possível perda do seu espaço na Câmara e no Senado. Finalmente, para falar de projeções, é claro que se trata de um cenário em aberto, mas a maior parte das pesquisas tem indicado uma maior vantagem do Partido Republicano na disputa pela Câmara e, por outro lado, uma disputa ainda bastante acirrada entre os dois partidos no Senado. O que nos resta fazer nos próximos dias, portanto, é continuar acompanhando e observando. E se você gostou desse conteúdo e desse vídeo, não deixa de acompanhar as redes do LAP e também não deixa de participar e assistir a nossa live de sexta-feira, no próximo dia 11 de novembro, na qual eu vou ter o grande prazer de conversar com a professora Bárbara Mota e com a professora Lívia Milani sobre os resultados dessas eleições. É isso, eu espero vocês lá. Tchau, tchau!